O padre Fábio de Mello foi denunciado ao Vaticano esta semana por um dos seus colegas da fé, um bispo de Santa Catarina. E o motivo é porque o padre fica aparecendo nas redes sociais em assuntos polêmicos. Também fica andando pelo Brasil fazendo shows, não como padre, mas como cantor sertanejo. O último escândalo do padre que veio à tona nas redes sociais foi o escândalo do doce de leite, que ele foi a uma padaria com um suposto amigo. Chegando lá, pediram um doce de leite, teve uma confusão toda e ele foi às redes sociais dizer que o gerente da padaria, da panificadora, tratou ele mal. Sendo que, na verdade, ele nem chegou a conversar com o gerente. Esse gerente foi demitido. Padre Fábio de Mello não veio às redes sociais para pelo menos dizer que estava arrependido e que foi uma história inventada que ele era a culpa. Ele deixou que o gerente fosse demitido e ficou por isso mesmo. Outro boato que também rola nas redes sociais é o aproximamento do padre com outros tipos de homens suspeitos, segundo as pessoas que assistem os vídeos. Homens fortes, sarados, com calças coladas, que dá mais impressão de outra coisa, né? O padre ficou muito chateado com essa comparativa. E também as suas viagens pelo Brasil como cantor sertanejo, participando de show e até tomando uns golazinhos aqui e acolá. E tudo contribuiu para que esse bispo de Santa Catarina fosse denunciar o padre Fábio de Mello no Vaticano. Deixa eu contar um fato que acabou de acontecer. Não é uma denúncia, mas é um alerta para que as pessoas que trabalham com comércio saibam que elas não estão acima do bem e do mal. Que existe uma lei do direito do consumidor que prevalece em todo o território nacional. Não é a sua loja porque você decidiu que ela vai ficar fora do que rege o direito do consumidor. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, uma cidade linda, povo querido, acolhedor, e a gente entrou numa loja da Havana, aqui de um shopping, em Joinville. E lá estava uma fileira de doce de leite, sem açúcar, com preço. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar, e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa: olha, a soma está errada porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu, eu falei: não, lá está errado. E nisso o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer: o preço está errado e é isso, se quiser levar, o preço certo é este. Eu só falei assim para a moça: olha, eu não vou criar caso porque não estou nem aqui para isso, mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. Eu acho que o padre Fábio de Mello acabou sofrendo tudo isso até por conta de algumas atitudes que talvez ele não tenha tido quando deveria ter. Por exemplo, quando o nosso querido padre Júlio Lancelotti sofreu ataques e ele não se manifestou, veio se manifestar só depois, por muita pressão que houve na mídia. Porém, eu não é querendo defender o padre Fábio de Mello, não. Ele foi denunciado ao Vaticano por essa questão. Talvez ele tenha lutado mesmo pelo direito do consumidor. É um direito dele, ele é um consumidor. Mas o problema são as polêmicas que tem envolvido sempre o padre, né? E quando ele vira um showman, ele deixa um pouco a proteção da igreja. Então ele incomoda muita gente. Ele não é um padre como o Júlio Lancelotti, que pratica os ensinamentos de Jesus, ajuda os pobres. Às vezes dá uma impressão que o padre Fábio de Mello, ele tem até uma visão um tanto direitista em relação à sociedade, que ele não vê com bons olhos os programas sociais e tudo mais. Me dá essa impressão. Mas há padres que têm feito coisas muito piores, propagado ódio nas igrejas, tomando partido, assim como os evangélicos também têm feito isso. Eles têm cometido crimes dentro das igrejas, só que a fiscalização dentro das igrejas evangélicas não é tão forte como é dentro da igreja católica. A igreja católica obedece a uma hierarquia mais pesada, mais forte.
Nós temos visto tantos crimes, né, pedofilia e tudo mais, nas igrejas. Não sei se isso merece toda essa atenção, né? Mas, não sou dono da verdade, diga você, plantonista, o que você acha? Você acha que o padre Fábio de Mello, ele é de direita, ele é de esquerda? Politicamente, ele acaba errando em não apoiar o padre Júlio Lancelotti nos momentos difíceis? O que você acha? Coloque aí nos comentários, tá? Acho que o padre Fábio de Mello, por ser esse popstar, ser uma pessoa muito bonita e tudo mais, ele fala muito bem, ele se comunica muito bem, ele tem muita articulação, ele acabou, assim, se utilizando das redes sociais no momento talvez que não devesse, quando ele expôs a pessoa publicamente. É aquele conflito do showman que deixa às vezes de exercer a sua cidadania nos meios adequados, dirigir-se ao Procon, coisas desse tipo. Ele ficou um pouco chateado, depois ele soltou um outro vídeo falando que estava cansado, né? Falou que era difícil para ele, mas é aquele negócio, quando você expõe a mídia, você dá a cara para bater. Então você tem que pensar bem antes de fazer uma coisa dessas. Se você não tem estrutura para aguentar a carga, a pancada que vem depois, então você não deve nem colocar a cara, como fazem alguns canais aí, né? Tô recalcado, né? Mas alguns canais que se dizem de esquerda ferram a própria esquerda e o sujeito não dá a cara para bater. Esse daí ele tá fazendo aquele papelzinho, porque senão, se ele sair na rua, ele apanha de bolsonarista e apanha de petista. Eu apanho só de bolsonarista. Ele quer encontrar com o Felipe Neto, com o Whindersson Nunes, e a Federal quer encontrar com ele. Alguém avisa pra ele que a Federal tá tentando dar um convite pra ele, pra ver se ele pode ir lá conversar com o Alexandre de Moraes, pra gente ver se ele é tudo isso mesmo que ele fala nas lives, que ele fala na TV, ele fala nas séries, nas minisséries, na novela, se ele é esse grande ator mesmo, né? Aqui é um ator de primeira, né? Aí a gente quer ver ele frente a frente com o Alexandre de Moraes, entendeu? Aí não, ele quer estar procurando é o Felipe Neto, é o Whindersson Nunes, é isso, é aquilo. Não, é o Lulinha, tu tem que procurar a tua turma, é o Nicolas, é o Cleitinho, né? É o prefeito lá de Sorocaba, cadê? Ninguém nunca mais foi pra Sorocaba. Bora, rapaz, cadê tua turma? Tem que procurar a tua turma direitinho. A PF tá te procurando, bota as caras. Você acha mesmo que esse cara tá preocupado com Deus? Tá usando a fé do povo como trampolim político. Isso tem nome: oportunismo nojento. E sabe o que é pior? É ver gente de boa fé sendo usada como massa de manobra. O povo é plateia. O altar virou palco e a fé virou marketing barato. Acorda, Jesus não é cabo eleitoral. E quem usa o nome dele para ganhar voto merece o nosso desprezo, não o nosso voto. Eu sei que tudo que eu falar não vai mudar em nada. Compartilhe esse vídeo. Salva, para mais pessoas possam ver como a direita é suja. Se você, assim como eu, tá de saco cheio com esses políticos bolsonaristas, deixe um comentário com sua opinião sobre esses vagabundos. Curta este vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Guarda pra Jesus! Lindo, lindo, lindo! Você, Lucica! Certo. Pronto. Certo. É assim que o povo de Israel, os judeus, tratam os cristãos. Entendeu? Porque os evangélicos apoiam o Estado de Israel, mesmo sabendo que o Estado de Israel não tolera Jesus. Eu sou Antônio Alaí, sou batizado numa igreja evangélica há mais de 20 anos, então eu tenho um lugar de fala. Para poder explicar completamente o apoio dos evangélicos a Israel, seria necessário uma ampla discussão envolvendo os aspectos políticos, cultural,
financeiro e religiosos que não caberia nesse vídeo curto. Eu pretendo esgotar esse assunto nos vídeos postados futuramente, por isso você que me segue aí certamente receberá essas informações. Mas hoje eu quero ser pragmático. E falando de forma pragmática, os evangélicos apoiam Israel simplesmente porque é muito fácil, é muito cômodo estar do lado do mais forte. O Estado de Israel foi criado, foi idealizado para ser um Estado forte e ter o domínio em todas as áreas, seja ela cultural, religiosa, política, financeira e militar. Isso chega a ser até contraditório. Como que um povo massacrado durante anos na Segunda Guerra Mundial, um povo submisso aos alemães, submissos às suas beretas, que sofreu uma baixa de mais de 6 milhões, conseguiu ter forças e o apoio dos impérios da terra para criar um Estado forte, tomando terras alheias, e já no dia seguinte à criação do seu Estado, enfrentou e venceu uma guerra com a Liga Árabe. Isso, na verdade, não é contraditório, e nos vídeos futuros a gente vai esclarecer. Mas, de fato, Israel conquistou essa posição de Estado forte que coloca o mundo inteiro sob seus pés. Não se engane, não é os Estados Unidos que comanda Israel, é Israel que comanda os Estados Unidos. A Rússia jamais entraria numa guerra contra Israel para defender qualquer outro país. A China, que inclusive está escondida, jamais lutaria contra Israel. O Papa, que até agora ninguém viu e ninguém vê, está completamente submetido às forças dominantes. Inclusive, a dificuldade de Donald Trump em tomar a decisão de colocar os Estados Unidos para atacar o Irã é justamente porque se os Estados Unidos entram na guerra, outros países poderão entrar, se sentirão à vontade para entrar defendendo o Irã, combatendo os Estados Unidos. Mas enquanto for apenas Israel que estiver atacando o Irã, ninguém, nenhum país do mundo, pelo menos não formalmente, declarará guerra contra Israel. O poder de Israel é tão grande que se alguém for atacado por Israel, esse alguém se torna culpado por ter sido atacado por Israel. Porque Israel domina o mundo inteiro por meio da economia. Ele domina todo o Ocidente por meio da cultura. Agora eles estão se expandindo e dominando a religião por meio de infiltrações no movimento neopentecostal. E estão ganhando domínio político por meio da ascensão da extrema-direita. Sabe quem foi que teve que vir aqui na rede social se retratar por uma mentira que contou em cima do palanque no dia da manifestação? Aquele que começa com mala e termina com faia. Pois é. Ontem eu falei, né? Zambelli mente, menos Zambelli mente. Por quê? Porque o líder espiritual de ambas também mente. Mas sabe por que eles mentem? Porque você que é de direita não pesquisa. Faz um favor para si mesmo. Tira o dedo do toba, aperta na lupinha e pesquisa mala, faia, se retrata com o PT. E aí você vai ver que eu não tô mentindo. E você que é de esquerda, reverbere isso, tá? Muito pouca gente tá sabendo disso. Vamos mostrar para esse povo da direita quem são seus ídolos. E só para constar, sem anistia para golpistas. E aí é curioso quando nós fazemos um paralelo, por exemplo, com a execução de Jesus Cristo, que eles dizem tanto amar, proteger, defender, e em nome de um suposto Deus, ou Jesus, odiar e atacar a dignidade de pessoas trans, nós fazemos um paralelo de como a morte de Jesus também serviu e foi usada a partir da tortura para dar um exemplo àqueles que eles não queriam mais que falassem, pregassem ou levassem adiante alguma mensagem que simbolizasse as palavras de Cristo, que na sua grande maioria esmagadora não tem nenhuma relação com o discurso de ódio praticado pelo fundamentalismo. E é importante que nós façamos uma separação do que é a fé, a religião, a espiritualidade das pessoas, que são diversas, muitas e plurais, do que é e representa o fundamentalismo. O fundamentalismo não é religião. O fundamentalismo não é fé. O fundamentalismo não é Deus, nem Jesus Cristo, nem nenhum tipo de outra denominação religiosa. O fundamentalismo é um projeto político de homens saqueadores da fé, que se aproveitam da precariedade, da vulnerabilidade, do medo, do caos, da ausência do Estado para pregar ódio contra outros grupos da sociedade. Para de votar em candidato de direita.
Você é pobre, seu taioba. Vamos fazer uma campanha para votar apenas em candidatos de esquerda ano que vem, tanto para o Congresso e o Senado. Os bolsonaristas derrubaram o veto de Lula e a sua conta de luz vai aumentar. Eu nasci em uma região muito pobre do meu país, Nordeste brasileiro. Com 7 anos de idade, eu fui para São Paulo para não morrer de fome no Nordeste. Virei dirigente sindical, criei um partido e virei presidente da República. Eu só tenho o diploma primário e um curso técnico. O restante eu aprendi na vida para sobreviver. Olha, Lula novamente. A partir de agora, se me prenderem, eu viro herói. Se me matarem, viro mártir. E se me deixarem solto, viro presidente de novo. Gente, olha o recado que eu trago para vocês do próprio presidente Lula, né? Ele mandou dizer que apesar de o Congresso ser inimigo do povo, né, da Rede Globo ser inimiga do povo, em 2026 ele vai vir mais forte do que nunca, né? Olha, ele está arrebentando nos números, né? O presidente Lula, ele mandou dizer que o brasileiro não precisa ficar preocupado com todas as maldades que o Congresso está fazendo com os brasileiros, porque o Congresso nunca teve tão exposto, né? Ele nunca teve tão nu na frente dos brasileiros. Os brasileiros acordados não são bobo, né? Existe a malandragem do brasileiro. O brasileiro pode fingir que é bobo, mas não é bobo. Tá todo mundo percebendo, né? A própria Rede Globo, as pessoas já não estão mais caindo nas mentiras, nas manipulações da Rede Globo, né? Então acabou, tá? 2026, o presidente vai voltar mais forte ainda e os brasileiros vão colocar senadores de esquerda para ajudar o presidente Lula, vão encher o Congresso de deputados de esquerda. Nós vamos fazer uma limpa naquele Congresso. Vamos contar com isso? Vamos ajudar o presidente Lula? O que você acha? Fala aí nos comentários.